Bacana. Então hoje nós vamos trabalhar Roma, né, no seu primeiro momento, estudar a cidade-estado de Roma nas suas três fases, monarquia, república e depois império. Então, a princípio, vamos começar da seguinte maneira. Quando estudarmos Roma, a cidade-estado de Roma, essa cidade-estado de Roma, que se localiza na região do Lácio. A cidade-estado de Roma, que se localiza na região do Lácio, onde hoje é a Itália, Península Itálica. Ao estudarmos a cidade-estado de Roma, que surgiu na região do Lácio, próximo ao rio Tibre, não confundir com o rio Tigre, rio Tibre, ela passará por três momentos, por três fases. A fase da monarquia, nós vamos trabalhar um pouquinho hoje. Em termos de vestibular, das três fases, que menos se pede, pede-se muito mais República e Império, transição do Império, final de Roma, para a chamada Idade Média, feudalismo, que nós vamos estudar mais tarde. A fase Roma monárquica, ela se inicia mais ou menos, há um debate em relação às datas, 751 a.C., século 8 a.C., a mais ou menos 509 a.C., século 6 a.C. Da fase da monarquia, século 8, século 6, inicia-se a fase da república. É o que nós vamos trabalhar hoje. A transição da monarquia para a república. República essa que se inicia a partir do século 6, 509 a.C., e vai até 27 a.C., século 1 a.C. Então, monarquia 8, 6, república 6, 1 a.C. Reparem que é 6 muito no seu final, 509, 508, 507. Então, ao falar república romana, é praticamente a século 5 a.C., do 5 ao a.C. E estudaremos que do século 1 a.C., 27 a.C., ao século 5 depois de Cristo, 476 já da era cristã, nós temos a fase do Império, a fase do Principado. Século 1 a.C., muito finalzinho do século 1 a.C., então praticamente a século 1, 2, 3 da era cristã até o século 5 depois de Cristo. Essas são as três fases que estudaremos em Roma: monarquia, 8, 6, república, 6, 1 a.C., império, 1 a.C., 5 depois de Cristo. Correto, galera? O que nós vamos aprofundar? A história republicana romana, a transição da república para o império e o momento auge de Roma, séculos 1, 2, primeira metade do século 3 depois de Cristo, chamado Alto Império. E aí entrando num processo de crise e decadência até o século V, quando nós temos a divisão, já no século IV, Roma do Ocidente, Roma do Oriente. Aí depois continuando como império chamado Bizantino. Estudaremos um outro assunto. Bacana? O que eu gostaria de aprofundar é o seguinte: nós vamos estudar ainda hoje que durante a fase republicana, século 3 a.C., a partir do século 3 a.C., Roma começa um processo de expansão pelo mar Mediterrâneo e dominará o Mediterrâneo ocidental e oriental, e começa a conquista de praticamente todas as terras, áreas importantes ali da orla do mar Mediterrâneo. Então Roma começa a se tornar uma potência, ainda na fase republicana, século 3 a.C. E é Roma como potência imperialista, ainda na república, é que causa tantas transformações em Roma, e é o que explica o declínio da república, não o declínio de Roma. E aí estudaremos o declínio da república na transição para o império, século 1 a.C., ao longo de todo o século I. E estudaremos que até o século 3 depois de Cristo, Roma é uma grande potência. Então, o que a gente vai explorar aqui rapidamente? Nós vamos explorar que, já a partir do 3 a.C.,
Roma já é uma potência imperialista, ainda durante a fase republicana. 3, 2, 1 a.C. Momento auge, 1 a.C., 1, 2, 3 depois de Cristo. Ou seja, eu gostaria que você raciocinasse assim. Digamos que a República Romana, eu estou colocando aqui a partir do século 5 a.C., porque eu estou muito no finalzinho do 6. Então digamos que eu esteja trabalhando no século 5 a.C. aqui, até os 5 depois de Cristo. Então você está num espaço de 5 antes, 5 depois, 10 séculos, 1000 anos. Nesses 10 séculos de Roma que nós vamos estudar, nesses 1000 anos de Roma que nós vamos estudar, nós vamos destacar que durante 600 anos praticamente, 6 séculos, Roma foi uma grande potência mediterrânea. Ou seja, nós vamos destacar República e Império, 10 séculos. Desses 10 séculos, 6 séculos, Roma é uma potência imperialista. Então daí a sua marca na história até os dias de hoje, que nós temos que aprofundar. Bacana, galera? E aí nós vamos voltando um pouquinho aqui, estudando monarquia, transição da monarquia para a república, para entendermos a república. Início, meio e fim. E depois o império. Legal? Então isso daqui é só um gráfico porque nós vamos estudar, nós vamos aprofundar. Hoje estudamos um pouquinho da monarquia, transição para a república. Vamos estudar no primeiro momento da república, para entender como que Roma virou uma potência, ainda na fase republicana. Mais tarde, a crise da república, a transição para o império. E Roma atingindo seu momento auge como potência. Fechou? Bacana? Então vamos explorar um pouquinho a questão da monarquia, que é um período que não é muito pedido em exercícios de vestibular, mas é claro que tem sua importância histórica. Então eu vou aproveitar para explicarmos alguns assuntos que exploramos durante a fase republicana. Então, durante a monarquia romana, século 8 a.C. ao século 6 a.C. Correto? Tudo antes de Cristo. Na fase da monarquia, essa monarquia eu tenho rei. Teríamos tido 7 reis em Roma. Não nos esquecemos que os primeiros reis são lendários, a começar ali por Rômulo e Remo. Rômulo que matou o Remo. Rômulo teria sido o primeiro rei de Roma. Mas os primeiros reis romanos, a contar com Rômulo, eles são lendários, eles são mitológicos. É a forma que os romanos encontraram de estudar o seu passado histórico. Já os últimos reis romanos, esses são históricos, estudados pelos próprios romanos. Muitas vezes ainda misturando uma certa mitologia, mas já demonstrando provas históricas de sua existência. Então nós vamos destacar aqui não os primeiros reis de Roma, mas os últimos reis de Roma, para explicar a transição da monarquia para a república. O que seria bacana você dar uma estudada, dar uma aprofundada em algo que nós vamos estudar ao longo da república e do império também. Quando falamos de Roma, Roma monarca, período monárquico de Roma, nós já podemos destacar a questão das classes sociais. Então vamos lá. Na época da monarquia, eu tenho a figura do rei. Tenho sido 7 reis. Os primeiros são lendários, os demais nós sabemos são históricos. Então nós temos aqui a figura dos reis, a figura do Rex. Uma outra estrutura importante que nós temos que estudar já na fase da monarquia é o Conselho dos Anciãos. É o Conselho dos Anciãos. Ou já podemos usar a palavra Senado. Já podemos falar em Senado. Assim como em Grécia que nós estudamos, os reis gregos e os reis romanos não podem ser comparados em termos de estrutura de poder com os reis egípcios e mesopotâmicos, monarquias teocráticas, reis extremamente fortes, reis que centralizavam em si a própria autoridade, a própria representatividade do Estado e do governo. Tanto na Grécia como na Roma Antiga, a figura do rei que centraliza em si um certo poder dividido com o Senado. Então você tem uma limitação do poder desses reis. Esses reis eles governam, mas a partir do Senado, daquilo que é decidido pelo Senado. Ou seja, o rei é uma extensão desse próprio Senado em termos de poder. Ele tem que representar os interesses daqueles que estão no Senado. E quem são esses? Aí é legal nós falarmos das classes sociais que nós temos em Roma. Então nós sabemos que em Roma, desde o primeiro momento, quais são os grupos, as classes sociais que nós temos? Nós temos em Roma os chamados patrícios. Isso aqui já foi explicado em Grécia.
né? Os eupátridas, que nós usamos para os gregos, para os romanos falaremos em patrícios, descendentes dos paterfamilias, herdeiros de um poder econômico relacionado à terra e de um poder político, poder de ter ação política dentro da sua cidade-estado. Então, os patrícios são proprietários de terras. Quando a gente fala grandes proprietários de terras, quando falamos em grandes proprietários de terras, a palavra grande aqui, galera, para dar uma distinção em relação aos plebeus. Jamais comparar os grandes proprietários de terras patrícios em Roma com os grandes proprietários de terras que nós temos no Brasil dos dias de hoje, com o latifúndio que nós temos no Brasil dos dias de hoje. Nós não temos uma estrutura latifundiária nessa fase monárquica. Nós não temos uma estrutura latifundiária, pelo menos nos 3 primeiros séculos da República Romana. Começamos a falar de um latifúndio em Roma, sei que podemos falar em latifúndio, eu prefiro falar em concentração de terras, é na transição da República para o Império. A gente vai aprofundar isso em aulas posteriores. Quando falamos grandes propriedades rurais que os patrícios têm, é para se fazer uma comparação com os plebeus. Então, quem são os plebeus? Esses plebeus também são romanos, mas plebeu não é patrício. Plebeu não sendo patrício, você não vai dizer que eles também são grandes proprietários de terras. Então, são pequenos proprietários de terras. São pequenos proprietários de terras. Uma coisa que eu quero falar bem devagar para não confundi-lo. A história, ela é dinâmica. Uma regra usada num certo momento não pode ser aplicada em momentos posteriores, porque a história, ela se transforma. Então eu queria destacar o seguinte para vocês. Tanto o patrício como o plebeu, ambos são romanos. Só que os patrícios descendentes dos paterfamilias herdaram as maiores terras de Roma, as maiores e as mais férteis. E como descendentes dos páters, também herdaram o direito de participar do Senado. Então eles também têm poder político. Então os patrícios, grandes proprietários de terras, eles têm direitos políticos. Quais são os seus direitos políticos? Qual é o seu principal direito político? A participação no Senado. Se os patrícios têm o direito político de participar do Senado, esse patrício político tem poder político junto ao rei. Então eles podem conduzir o governo desse rei na cidade-estado a partir dos seus interesses, consolidando assim, inclusive, o seu próprio poder econômico, o seu poder político, tornando-se assim uma elite social em Roma. Os plebeus, que também são romanos, pequenos proprietários de terras, mas não sendo patrícios, não sendo descendentes dos páters, não têm direito de participar do Senado. Não participando do Senado, esses plebeus, no primeiro momento, não detêm um poder político. Então, isso é uma grande diferenciação entre patrício e plebeu, neste primeiro momento na fase monárquica. Correto, galera? Tranquilo? E temos os clientes. Quem são os clientes? Os clientes são plebeus que abdicaram de suas propriedades para viverem como agregados junto a uma família patrícia, trabalhando para uma família patrícia. Essa é uma outra diferenciação importante. Esse patrício que tem terras, por ser descendente do páter, ele não exerce mão de obra na terra, o trabalho manual na terra. Ele tem terra, mas se ele não trabalha a sua própria terra, ele precisa ter que alguém que trabalhe. Quem será esse alguém? São os clientes. Plebeus numa condição de clientela junto à sua família. Eu sou uma família plebeia, abro mão de todas as minhas posses privadas, particulares, a minha terra, entrego meus bens a essa família patrícia e passo a viver junto a ela, trabalhando para ela. Essa família patrícia é obrigada a me dar todo o sustento, é obrigada a sustentar a mim e toda a minha família e os meus descendentes, mas eu sou obrigado a trabalhar nas propriedades desses patrícios. Cuidado com o seguinte: o plebeu na condição de cliente, ele não é escravo. Ele não é uma propriedade do patrício, então ele não pode ser negociado, ele não pode ser vendido. Ele não recebe um salário, então ele não é um trabalhador assalariado. Ele é um cliente, ele é um agregado a uma família patrícia. Legal? Então eu tenho o patrício, grandes proprietários de terras, naquele lance que nós falamos, com direitos políticos de participar do Senado. Se com direito político de participar do Senado, com um poder junto ao rei, portanto com direitos políticos. Esse plebeu, pequeno proprietário de terras,
que não tem o direito de participar do Senado, então não tem o poder político nesse momento, e é obrigado a trabalhar nas suas terras. É ele quem vai trabalhar aqui. É ele quem vai exercer o trabalho na sua própria propriedade. Eu tenho a minha terra, trabalho na minha terra e tiro da minha terra aquilo que é necessário para poder sobreviver e pagar aqui os meus impostos. Então eu, plebeu, que sou romano, num primeiro momento eu tenho as minhas terras, trabalho nas minhas terras, mas não tenho direitos políticos. Algumas famílias plebeias preferiam abandonar as suas propriedades para viver como agregados à família patrícia, na condição de clientes. Uma vez como cliente, uma vez na situação de clientela, os meus sucessores darão continuidade a isso também. Correto, galera? Então esses são os 3 principais grupos que nós temos em Roma, desde a fase da monarquia. Ao entrarmos na república, continuamos a ter esses grupos. Como a história é dinâmica, e na fase republicana Roma está em expansão, outros grupos sociais se somarão a eles. Legal? Então nós vamos destacar aqui agora o seguinte. Sempre haverá uma situação de tensão entre patrícios e plebeus. Porque você percebe uma relação, muitas vezes, de exploração desse patrício em relação ao plebeu, como, por exemplo, a exploração sobre os clientes. Como os patrícios detêm o poder político, a manutenção da ordem, e fazem isso a partir dos seus interesses, geram insatisfações junto à massa plebeia. Então sempre haverá situações de tensões entre patrícios e plebeus. E dentro dessas tensões nós podemos pensar também na transição da monarquia para a república. Há uma série de teorias sobre isso, não existem provas históricas cabais, então há um debate dentro da historiografia nesse processo de transição da monarquia para a república. Destaca-se um rei, o último rei de Roma, chamado Tarquínio, que passou para a história como o soberbo. Não se esqueçam que a palavra soberba não é um dos 7 pecados capitais, portanto é uma coisa muito mais recente. Então é claro que dar um apelido, algo pejorativo, negativo a uma pessoa, você cria uma imagem sobre ela, tá? Não podemos afirmar que Tarquínio era uma pessoa soberba, até porque o sentimento de soberba é algo cristão, muito posterior. Então vamos trabalhar apenas a questão do nome, Tarquínio. O Tarquínio, o último rei romano, é ele que está aqui na transição, para a república. Existem teorias, então nós vamos trabalhar rapidamente isso sobre esse fato. O Tarquínio, o último rei de Roma, ele tem uma origem etrusca. É importante não nos esquecermos que a cidade-estado de Roma tem principalmente uma formação latina. A maior parte dos romanos tem uma origem latina. Só que em Roma também tínhamos pessoas de outras origens, sabinos, italiotas e os etruscos, né? Os etruscos, em alguns momentos, chegaram a dominar a cidade-estado de Roma. Então você tem essa relação entre Roma e os etruscos ao longo de todo o período monárquico. Em Roma, nós temos patrícios de origem latina, mas temos patrícios de origem etrusca. Nós temos os 3 últimos reis de Roma de origem etrusca. Então, por que não pensar que num certo momento os etruscos predominaram sobre a cidade-estado de Roma? A principal cidade etrusca, a capital dos etruscos, é a cidade de Veios, que fica a 15 quilômetros de Roma. Então, muito próximos, uma convivência muito próxima. Não esqueçamos que na cultura romana há muito da cultura etrusca, como por exemplo a questão da arquitetura, a questão dos arcos, a questão dos bustos, né? Então a cultura etrusca e a cultura romana, em um certo momento, elas se entrelaçam sim. Qual é a principal teoria para explicar a transição da monarquia para a república? Houve em Roma talvez uma tentativa de patrícios de origem etrusca, através do Tarquínio, também de origem etrusca, apoiado por uma massa plebeia insatisfeita, aumentar o poder do rei sobre o Senado, e a partir daí ter ocorrido um conflito entre esses grupos políticos em Roma. Deste conflito, vitória dos patrícios de origem latina, que derrubam Tarquínio, põe final à fase da monarquia e introduzem o início da república. E o que seria a república? Podemos pensar da seguinte forma:
A partir desse momento, com a queda de Tarquínio, alguns historiadores interpretam como talvez o final do domínio etrusco sobre a cidade-estado romana, né, o predomínio de patrícios de origem etrusca sobre os patrícios de origem latina. Por que não pensarmos da seguinte maneira? A queda de Tarquínio, a queda do último rei de Roma, é o predomínio, portanto, nesse momento, do Senado. Com o predomínio do Senado. O que eu procurei mostrar para vocês? Senado e monarquia conviviam juntos, né? O rei tem um poder, apesar de ter um poder, atrela seu poder ao Senado. Com a queda do rei, eu penso no fortalecimento do Senado. Eu penso no fortalecimento do Senado, não de uma pessoa, mas de uma estrutura política que sai fortalecida. Uma estrutura política que representa uma determinada classe social em Roma. Que classe é essa? A dos patrícios. Então, o que teria ocorrido aqui é a união dos patrícios de origem latina contra o último rei de Roma. A queda do rei é o fortalecimento do Senado como instituição. Então, por que não pensar no fortalecimento dos próprios patrícios do ponto de vista político dentro da cidade-estado de Roma? É o que nós vamos estudar agora no início da República, destacando o predomínio dos patrícios, o predomínio do Senado e as suas tensões com a massa plebeia, que pressionarão a cada ano, a cada década, a cada século, por mais direitos políticos, porque não nos esqueçamos que esses plebeus também são romanos, mas não sendo patrícios, com menos direitos. A pressão por esses direitos é a partir dali que estabeleceremos o que chamamos de luta de classes. Legal? Aí num próximo momento nós aprofundamos isso para explicarmos o início da República.